Fala galerinha do YouTube, aqui é o professor William Camada e hoje a gente vai dar sequência às nossas videoaulas, hoje para tratar a respeito da terceira lei de Newton. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha apresentação e aí vocês conseguem acompanhar enquanto eu estiver falando, ok? Fizemos já o nosso vídeo sobre a primeira lei, que é a lei da inércia. Fizemos sobre a segunda lei, que é o princípio da ação e reação, e vimos que todas elas saíam de um grande livro, que era o Princípio, escrito por Newton. Sabemos que essas leis elas foram adaptadas de um modo mais didático para que as pessoas consigam entender melhor e fique mais simples a sua utilização. Vimos que a força a gente não consegue ver, mas a gente consegue detectar alguns efeitos dela. Então, ela consegue iniciar um movimento, ela consegue parar o movimento, ela pode causar uma deformação, e ela é sempre algo interativo. Então, a força ela tem que interagir entre o corpo. Um corpo sozinho ele não tem força, então sempre vai ser uma interação entre esses corpos, né? Entre dois ou mais corpos. E o que traz essa terceira lei um pouquinho dessa interação para a gente poder caracterizar todo esse sisteminha em volta, né, que vai estar observando apenas as forças. Vou mostrar aqui para vocês a apresentação. Então, o que vai falar essa terceira lei de Newton, né? Ela vai tratar sobre a questão da ação e reação. Isso quer dizer o quê? Que um corpo, ao exercer uma força sobre o outro, o segundo corpo exerce uma força sobre o primeiro. Ou seja, precisamos entender que o corpo sozinho ele não consegue ter a força. Ele precisa justamente o quê? Ter essa interação entre o outro corpo. Podemos perceber também o seguinte, ele fala, né? As forças que compõem esse para ação e reação são sempre iguais em intensidade e opostas em sentido. Em outras palavras, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Percebam aqui, eu coloquei um GIF para vocês conseguirem enxergar. É uma pessoa que está em cima de um barco e ela está se deslocando. O que ela faz, né? Ela corre em direção à plataforma e o barco ele vai no sentido oposto. Olhem aí, ele corre em sentido à plataforma e o barco vai no sentido oposto. Ou seja, ele fez uma força no barco para se deslocar para frente e a força que o barco recebeu dele, né, ela também aplicou uma força sobre a pessoa, empurrou a pessoa para a plataforma e ela se deslocou em sentido oposto. Aqui tem esse GIF super famoso de uma pessoa qualquer, ela pega a garrafa, né, arremessa, ela bate e retorna. Então é o princípio clássico, né, de uma ação correspondendo à sua reação. Então sempre vai ser assim, toda ação vai corresponder à reação. Vocês perceberam que eu mudei o meu cursor do mouse para o Pikachu, todo mundo sabe que eu gosto muito do Pokémon, só para a gente poder dar uma questão mais lúdica à física, né? Então percebam que as forças, né, ação e reação, elas sempre vão acontecer aos pares e elas precisam ser de mesma natureza. O que isso quer dizer, né, professor? Quer dizer que se a gente tem uma força-peso, a reação tem que ser da mesma natureza que a peso. Eu não posso ter uma força-peso e uma reação sendo atrito. Elas precisam ser da mesma natureza. Então, eu tenho uma força normal, a reação tem que ser da mesma natureza que a normal. Eu tenho uma força de tração, a reação tem que ser sempre a natureza da força de tração, porque senão não combina, não vai finalizar o circuito. Tá? Percebam também que elas não atuam sobre o mesmo corpo, não atuam. Então quer dizer que, por exemplo, lembra que a gente tinha lá o barco com a pessoa em cima? Eu preciso sempre o quê? A pessoa aplicando a força no barco, o barco aplicando a reação na pessoa. Eu não consigo sozinho a pessoa aplicar ação e reação.
Não dá, elas sempre atuam em corpos diferentes. Coloquei aqui outra imagem, por exemplo, de um canhão. Então, o canhão ele vai arremessar a bala. Então, percebam que são dois corpos. Eu não consigo ter o para-ação e reação em cima de um. Então, o canhão ele arremessa a bola para frente e a reação, né, que vai ser a bola empurrando o canhão para trás. Então, percebam que força é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem intensidade, ela tem direção e ela tem sentido. Só que como elas apresentam sentidos opostos, eu coloco o sinal de menos para mostrar que o vetor vai estar em sentido oposto. Ok? Então eles apresentam o mesmo módulo, a mesma direção, só que os sentidos são opostos. E outro detalhe importantíssimo: muitos alunos acabam perguntando sempre para mim a questão da normal e peso. Ah, professora, a normal não é a reação da peso? Não, a normal não é a reação da peso, ok? A peso, ela vai ser uma força, e percebam que a normal, ela tem outra reação. A normal, ela não tem nada a ver, ela é outra natureza. Então a gente tem o peso como sendo uma força, e a reação da peso geralmente vai estar onde? No núcleo da Terra, porque a Terra puxa a pessoa puxa a Terra. E aí sim baseia um sistema de ação e reação. Ok? Então aqui temos a força do corpo com a Terra. Então a força do corpo com a Terra, ela vai estar na vertical para baixo. Então ela vai ter a mesma intensidade, correto? Que a força que a Terra puxa o corpo. Então, se esse corpo tem, por exemplo, 20 newtons, a Terra puxa esse corpo com 20 newtons e esse corpo puxa a Terra com 20 newtons. Percebam isso. Tem a mesma intensidade, então mesmo valor, mesma direção vertical e sentidos opostos, uma para baixo, outra para cima. E outra questão importantíssima que os alunos sempre que eu sempre faço para os alunos e a maioria deles acaba errando, né? É a seguinte: olhem aqui para essa figura. Imaginem que aqui seja a Terra e o Sol. A pergunta é: quem atrai mais quem, né? O Sol atrai mais a Terra ou a Terra atrai mais o Sol? Lembrem, toda ação tem uma reação com a mesma intensidade. Ou seja, o Sol atrai a Terra com a mesma intensidade que a Terra atrai o Sol. Então é ilusão achar que o Sol vai atrair mais a Terra. É errado isso, porque acabamos de ver de acordo com a nossa terceira lei. Coloquei aqui outro GIF. Então tem o cabo que une essas duas pessoas e as duas pessoas aplicam forças. Então eles vão acabando indo um em direção ao outro. Aqui está um GIF exemplificado da foto do canhão que eu coloquei na apresentação anterior. Coloquei aqui também um videozinho que mostra uma bexiga e um sistema de rodinhas aqui para ele se deslocar, né? Então, percebam que assim que o ar ele for sair da bexiga, ele vai se deslocar exatamente para onde? Na direção contrária, né? Às vezes as pessoas podem achar que ele vai se deslocar na mesma direção. E aí que está o equívoco, então, do experimento, né? Aí, ó, o ar sai para trás e o carrinho vai para frente. E agora a gente vai fazer um exercício para poder comprovar o que a gente acabou de aprender. Então vamos lá. O exercício fala o seguinte: a Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Então a Terra atrai o pacote de arroz com 49 newtons. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz. Então lembrem-se, toda ação tem uma reação de mesma intensidade. Repele a Terra com uma força menor que 49? Atrai a Terra com uma força menor que 49? Não exerce força nenhuma sobre a Terra? Repele a Terra com uma força de 49 ou atrai a Terra com uma força de 49 newtons? Então, se a Terra atrai o pacote de arroz também atrai a Terra.
Toda ação tem uma reação de mesma intensidade. Então ele atrai a Terra exatamente com 49 newtons também. É capaz das pessoas acharem que vai ser com uma força menor de 49. Só que é aí que encontra o erro, sim, então. A resposta certa é a nossa alternativa E. Temos um meme que é super famoso, que eu coloquei aqui, né? Que fala o seguinte: se me atacar, eu vou atacar. Mas, Newton, não podemos publicar isso. Então coloca, toda ação tem uma reação. É, Só para a gente poder dar uma descontraída. Então a gente termina aqui o nosso conteúdo. Chegamos ao fim de mais uma aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like, ativa as notificações, compartilha com o coleguinha e até a próxima. Obrigada.